Então vamos testar. O que eu vou fazer o teste aqui? Eu vou testar. Pera lá, abrir o Copilot. Eu vou fazer um teste da DeepSeek. Oi, Milinha. Vou fazer uma comparação da DeepSeek com o Copilot. Deixa eu vir aqui. E vamos ver se essa IA é boa mesmo do que estão falando. Eu vou ter que colocar minha câmera aqui provavelmente. E vou ter que inverter minha câmera. Pera lá. Pera lá, você vem pra cá. Eu tenho que deixar tudo isso no jeito ainda, gente. Eu tô ajustar a tela. Ótimo, perfeito. Minha webcam tem que inverter. Aqui. Depois desse vídeo enorme, nem sei quanto tempo quanto tempo eu fiquei nesse vídeo da IA, né, do nosso amigo Gelatina Maneira. Aproveitando esse assunto, e vamos comparar a IA da Copilot e da DeepSeek. Eu não tava afim de comparar com o do chat GPT, não. Prefiro comparar da Copilot, porque todo mundo consegue usar Copilot ali no nível 50 no Power já, meu Deus. Vou jogar os odds no YouTube. Vou ver em qual YouTube eu vou jogar. Eu não queria comparar com o ChatGPT, por quê? Porque a Copilot todo mundo tem ali no computador, né? No Windows, né? A maioria tem. Né? Todo mundo tem uma conta Microsoft. Mas qualquer coisa eu posso testar contra o ChatGPT também. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mesmo comando para os dois. Vou colocar o DeepSeek aqui, na verdade, e o Copilot aqui. Porque o principal é o Copilot. Então, DeepSeek Copilot. Eu vou colocar a mesma coisa para os dois e ver a diferença do que eles acham que é interessante mandar pra gente. Tá lá aqui. Aí, deixa eu me enquadrar melhor. E vamos ver a diferença. Meu Deus, o cara não para de falar de pau, mano. O cara só fala de pau no meu chat, é impressionante. Então bora lá. O que eu vou criar? Eu vou primeiro perguntar umas coisas simples e depois eu vou ver. Vou tentar fazer um RPGzinho aqui curto pra ver a criatividade diferente dos dois. Criatividade, né? Entre aspas, como vocês sabem, né? Então, que eu vou fazer qualquer pergunta simples aqui pros dois e ver qual que faz uma resposta da melhor maneira. Cura esses cholas, Mila. Só tem chola no meu chat. É impressionante, mano. Só tem chola. E sabe qual é o pior? Eu tava jogando esse jogo de chola com eles ontem. Hoje não vou poder porque tem RPGzinho hoje, hein, Mila? Vou comer um pouco de amendoim. Ah, então vamos lá. Tá, uma boa pergunta. O que é chola? Vamos ver. Vamos ver se os dois sabem o que é. Então, mandei. E vamos ver o que eles respondem. Não, o Copilot já terminou. Na verdade, vou fazer o inverso. Primeiro vou comparar o do Copilot, depois vou ver do DeepSeek. Então vamos mudar de novo de lugar. Meu Deus, eu não me decido. Chola é uma gíria brasileira que pode ter diferentes significados dependendo do contexto e da região. Em algumas áreas pode ser usada para se referir a uma pessoa querida ou amiga. Aí, ó. Vocês são uns chola. Vocês são os queridos e amigos. Vocês são uns chola. De forma carinhosa. Em outras pode ter um tom mais pejorativo, referindo-se a alguém que é considerado bobo ou ingênuo. Pô, vocês são uns chola também. A linguagem é fascinantemente. É fascinante. A linguagem é fascinante, né? Meu Deus. Ele tentou adicionar uma parte de. Eu pensei que era informação, mas não. Era uma parte de interação aqui. Ok. Foi direto ao ponto.
Aqui na DeepSeek, chola é uma gíria que pode ter diferentes significados dependendo do contexto e da região onde é utilizada. Em alguns lugares, especialmente em países de língua portuguesa, como Angola, chola pode ser usada para se referir a uma pessoa que é considerada manhosa. Vocês são manhosos, gente? Sei um que é. Um desses daí que tá no chat é. Fingida. Ou age de forma exagerada para chamar a atenção. Pô, vocês chamam muita atenção, velho. Vocês chamam muita atenção. Oi, Heather. É... Cadê? Em outros contextos, pode ser usada de forma carinhosa ou brincalhona entre amigos, que é o que a gente faz aqui, né? É importante lembrar que o significado das gírias pode variar bastante e pode ser influenciado pelo contexto cultural e social. Se você ouviu essa expressão em um contexto específico, pode ser útil considerar o tom e a situação em que foi usada para entender melhor o que a pessoa quis dizer. Pô, ele considerou aqui, a DeepSeek considerou onde essa palavra está sendo usada, o contexto. O Copilot já foi muito mais raso no assunto. Apesar de eu estar pesquisando, o que é chola, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos pesquisar algo mais. Vamos pesquisar algo mais complexo aqui. Tô comparando IA que nem Nerdola, mano. Mas a diferença, olha só, a diferença de uma IA para outro é de bilhões de reais, cara. A DeepSeek foi feita com 6 milhões de dólares só. É dinheiro de bolso para esses caras, velho. É dinheiro de bolso para esses caras. Eu vou perguntar algo mais complexo agora. Por exemplo, o que eu posso perguntar algo de complexo? Pesquisa o preço do ouro em Portugal. Beleza. Qual o preço do ouro em Portugal? Vai, vai. Tá. Pô, o Copilot, ele aparentemente é muito raso no que ele vai falar. Ó, olha o tanto que a DeepSeek tá escrevendo ainda. É isso. Copilot. Atualmente o preço do ouro em Portugal é de aproximadamente 84,1 por grama. 84 euros, 1 por grama, 24 quilates. Os preços podem variar ligeiramente dependendo da pureza e do ouro e das flutuações do mercado. Ó, de novo, ele vem com uma interação comigo, como se eu quisesse estar falando com uma pessoa. Não queria essa interação, só quero a informação. Você está pensando em investir em ouro ou apenas curioso sobre o preço? Aí aqui aparentemente ele mandou o link para de onde ele tirou isso, né? Aqui, ó. De onde ele tirou as informações. Ok. DeepSeek, claramente aqui. É, a Copilot eu sinto que é isso mesmo. Ela é boa para programar, mas é meio burrinha para algumas perguntas. Ela não consegue. Ela tenta ser uma pessoa legal com você, a Copilot. Ela tenta ser uma divertidinha. Cadê? Eu não tô tão bem enquadrado. Ela tenta ser uma pessoa divertidinha, um amigão da vizinhança com você. Às vezes eu não quero isso. E se achar uma grama, eu vou guardar e vender em Portugal. Boa. O cara ele perguntou sobre ouro para vender em Portugal. É, bora lá. Agora, né, o Copilot tem isso aqui, né? Que é o Think Deeper, que eles colocaram nas pressas, né? Por causa da DeepSeek. Que o que é esse Think Deeper? É ele elaborar o assunto. Ele vai pensar sobre o assunto, entre aspas, pensar, né? Ele vai pensar e vai elaborar o assunto para você, né? Tô testando no cru por enquanto. E no cru parece que é como se a DeepSeek já tivesse com o Think Deeper acionado. Então vamos ver a informação da DeepSeeker. O preço do ouro varia constantemente devido a flutuações do mercado internacional, como oferta e demanda, condições econômicas globais e taxas de câmbio. Em Portugal, o valor do ouro é cotado com base no preço internacional, geralmente em dólares, por onça Troy, aproximadamente 31,1 gramas, e é convertido para euros.
Então ele elaborou, ele tá fazendo o raciocínio da resposta que ele quer me dar. Vamos ver se ele vai responder, né? Porque a Copilot, pelo menos, ela foi direta. Para saber o preço atual do ouro em Portugal, pode consultar sites de cotação financeiras, plataformas do tipo Taos. Uma das plataformas é igual a que a Copilot te mandou? Não, é diferente. Ok. Fornece atualizações em tempo real sobre o preço do ouro. Casas de câmbio, ok. Bancos, ok. No momento em que estou respondendo, outubro de 2023. Tá aí um dos problemas. Copilot ela é atualizada em tempo real, né? 2025. Aqui é 2023, ó. O banco de dados dele parou em 2023. O banco de dados dele. Mas, ok, ele tá tendo um raciocínio. No momento que estou respondendo outubro de 2023, o preço do ouro está em torno de 1.800 a 1.900 dólares por onça Troy. Ele não respondeu em euro, mas tem uma diferença grande aqui. É porque aqui ele está respondendo por quilat e aqui está respondendo por onça Troy, né? Mas é essencial verificar a cotação atual para obter o valor preciso. Além disso, o preço pode variar dependendo da pureza do ouro quilates e da taxa adicionadas e aplicadas à loja intervalo. Se você está pensando em comprar ou vender ouro, recomendo pesquisar em várias fontes para garantir a melhor cotação. Tá vendo? Ele tentou ser amiguinho aqui, mas é um amiguinho dando uma dica. Aqui não, é um amiguinho tentando conversar comigo. Querendo ou não, apesar da DeepSeek ter elaborado uma resposta muito mais completa, a Copilot foi direto ao ponto. Eu acho que não dá para perguntar algo recente porque o banco de dados da DeepSeek deve parar em 2023. Vou perguntar isso. Deus vai até qual data? Outubro de 2023. Deixa eu ver o da Copilot. Mas faz sentido porque, gente, foi treinado, só usaram 6 milhões de dólares para treinar a DeepSeek. E ela, aparentemente, é muito melhor do que essas outras IAs. Muito melhor. Só que eles têm que manter uma data limite, pelo menos quando a IA está no começo, que é para eles manterem um controle do que a IA está se tornando. Foi a mesma coisa com o chat GPT. Antes do chat GPT, ele tinha uma data limite. Né? Agora o chat GPT 4, que é pago Pro, não tem. Pega em tempo real. Ó, a Copilot também. Meu conhecimento abrange informações até outubro de 2023. Então os dois estão equiparados, devem usar o mesmo banco de dados. Os dois devem usar o mesmo banco de dados. Isso é muito bom, porque se usam o mesmo banco de dados, a gente consegue ver que a Copilot e a DeepSeek, quer dizer, a DeepSeek com o mesmo banco de dados consegue elaborar muito mais a informação do que o Copilot. Tá vendo? Olha a diferença de tamanhos de respostas. Aqui, ó. Juntando as respostas dos três da Copilot, dá uma resposta do DeepSeek. Entendeu? Agora, vamos tentar com esse DeepThink aqui. Eu vou acionar eles e preciso de um assunto um pouco mais complexo para eles elaborarem para mim. Eu vou pedir para eles me ensinarem alguma coisa. Então, o que eu posso aprender? A gente pode testar código, será? Não, o código ele é meio subjetivão, tá ligado? Porque vocês podem pegar linguagens diferentes e sei lá. Vamos comparar, deixa eu ver, ó. Me explique o que seria uma memória RAM. Bora lá. Ver se a diferença da resposta dos dois. Com o DeepThink ligado, os dois.
Ó, ó como elaborou mais. É como se o DeepSeek sem o DeepThink ligado, lembra que o DeepThink faz com que a IA pense um pouco mais para responder, ele elabore melhor a resposta. É como se o DeepThink do, do opa, DeepThink, o Think Deeper da Copilot é como se fosse o DeepSeek normal. E olha como ficou a diferença. Olha isso. Olha a diferença de resposta. Gente, 6 milhões, tá? O chat GPT, não que seja o chat GPT, mas o chat GPT usa bilhões de reais. Tá? Bilhões. Isso aqui usou 6 milhões de dólares. 6 bilhões de dólares. E a DeepSeek tá usando 6 milhões de dólares só. Mano, é um investimento muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Por uma inteligência artificial desse nível, é extremamente baixo. Qualquer milionário consegue fazer uma inteligência artificial agora. Vocês entendem? Qualquer milionário que tem 6 milhões de dólares ali de bobeira, e até menos agora, porque, né? A ideia é ir diminuindo o valor. Se um milionário tem 6 milhões de dólares ali fazendo bobeira, ele consegue fazer uma IA do jeito dele. 6 milhões de dólares não é nada para fazer uma IA, gente. Vamos comparar. Aqui, ó, ele levou 10 segundos, ok. Aqui ele pegou um texto em inglês e traduziu para mim. Tá? Então a gente consegue ver que ele pegou um texto em inglês, ele entendeu que eu perguntei em português e traduziu em português para mim. Aqui ele não, ele já tá mostrando em português já. É muito para nós pobrinhos que não consegue ter 6 milhões de dólares, é muita coisa. Vamos ver o da Copilot. Esse vai ser o último teste. Talvez eu tente um RPGzinho só para ver a diferença. Eu vou desmarcar o TipTink. Claro, a memória RAM, Random Access Memory, é um tipo de memória volátil usada para computadores e dispositivos eletrônicos para armazenar dados temporariamente enquanto estão sendo usados. Traduzindo, diferente de um HD, de um SSD, que ele guarda coisas permanentemente, ele guarda informações permanentemente, né? Tipo uma foto. Memória não, ela guarda temporariamente. Ela vai guardar só durante o tempo que você está usando. É... é um tipo de memória volátil usado por computadores e dispositivos eletrônicos para armazenar dados temporariamente enquanto estão sendo usados. Diferente do armazenamento permanente, que é o HD, como os discos rígidos SSD ou RAM, ou SSD ou HD, a RAM é muito mais rápida, mas os dados nela armazenados são perdidos quando o dispositivo é desligado. Entendeu? Então, quando você abre lá seu joguinho, a memória RAM aumenta, por quê? Porque você vai usar vários dados ali temporários só enquanto o jogo estiver aberto para você conseguir rodar. Por exemplo, texturas. Por exemplo, mais ou menos. Em tese. Um exemplo, né? Velocidade. A RAM é extremamente rápida, permitindo o processador acesso a dados e instruções de forma quase instantânea. Por isso que a RAM ela fica do lado do processador. Volatilidade. Nossa, como eu consegui falar essa palavra de primeira? Volatilidade. Os dados de armazenamento na RAM são temporários e desaparecem quando o computador é desligado. Capacidade. A quantidade de RAM em um sistema pode afetar diretamente o desempenho, especialmente em tarefas que exigem muitos recursos, como edição de vídeo ou jogos. Pense na RAM, ó, ele vai fazer agora uma alegoria, né? É. Pense na RAM como uma mesa de trabalho. Quanto maior a mesa, mais documentos e ferramentas você pode deixar ao alcance enquanto trabalha, sem precisar acessar arquivos guardados em armários, como o disco rígido, constantemente. Se precisar de mais detalhes, blá 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 blá. Ok, ele foi direto ao ponto e, para mim, a resposta foi mais completa. Sim. Olha lá, vou tentar ser rápido. Claro, a memória RAM, Random Access Memory ou memória de acesso aleatório. Olha, ele mandou os dois termos, português e inglês. É um componente essencial para computadores, smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Sim.
Ela funciona como espaço de trabalho temporário onde sistemas armazenados de dados e programas estão sendo usados no momento, permitindo acesso rápido pelo processador. Vou explicar de forma simples. Definição básica: a RAM é um tipo de memória volátil, ou seja, ela só armazena informações enquanto o dispositivo está ligado. Mesma coisa que estava aqui. Quando você desliga o computador, os dados da RAM são apagados. Por isso, ela é diferente do armazenamento permanente, como HD ou SSD, que guarda arquivos mesmo sem energia. Então, o HD, mesmo sem ele estar ligado, as informações continuam lá. Como funciona? Pô, legal, ele vai falar como funciona. Armazenamento temporário. Como você. É a mesma coisa, né? Quando você abre um programa, como navegador, jogo ou editor de texto, o sistema encarrega os dados necessários para a RAM, permitindo que o processador acesse essas informações rapidamente. Aqui é um pouquinho diferente. Velocidade. A RAM é muito mais rápida que um HD ou SSD. Isso ajuda a evitar gargalos nos empenhos do sistema. Multitarefa. Isso aqui não foi abordado no outro. Quanto mais RAM você tiver, mais aplicativos e tarefas de computador você consegue gerenciar ao mesmo tempo sem travar. Principais características: capacidade, ok. Em média, 4, 8, 16, 32 gigas. Quanto mais RAM, melhor as tarefas pesadas, ok. Nossa, um papo muito nerd aqui. A velocidade média em megahertz, ó, já está abordando coisas que não está sendo abordada no Copilot. DDR4 e DDR5 são tipos modernos de RAM com alta velocidade e volatilidade. Como já mencionado, os dados são apagados quando o dispositivo é desligado. Analogia para entender melhor. Olha só. Coisa que o Copilot fez também. Pense na memória RAM como uma mesa de trabalho. É a mesma analogia. Quanto maior a mesa, mais projetos e programas. Pode ter aberto, blá blá blá. Armazenamento HD e SSD. Seria como uma gaveta onde você pode guardar os projetos quando não for usados. É a mesma analogia. Eles pegaram a mesma analogia provavelmente por causa do mesmo banco de dados. Só que olha a diferença de elaboração dos dois, né? Por que a memória RAM é importante? Aí, ó, olha, é por isso que o povo tá falando muito bem da DeepSeek. Porque ele aborda completinho o assunto. Completinho. A Copilot aqui, por exemplo, ela vai direto ao ponto, mas ela não abrange detalhes que podem ser importantes. Por que a RAM é importante? Desempenho. Se a RAM for insuficiente, o computador fica lento e usa disco rígido como substituto, chamando de memória virtual, o que é muito mais lento. Uso específico: 8 GB, suficiente para tarefas básicas. Navegar a internet e usar Word. 16 GB, ideal para jogos modernos, edição de vídeo e design gráfico. Resumo. Ele já mandou um resumo para mim. Nossa, eu acho que todo mundo do chat já dormiu. Achou assunto chato. Aham, é o campo de batalha, onde o processador trabalha com os dados ativos. Sem ela, seu computador seria extremamente lento, pois teriam que buscar informações diretamente no armazenamento permanente, que é muito mais demorado, de fato. Se quiser saber mais sobre como escolher a RAM ideal para seu dispositivo, é só perguntar. Gritante a diferença. Gritante a diferença. Gritante diferença. A diferença de elaboração é muito maior. Olha isso, gente. Acho que deu. Tá com soninho, Pedro. É, mano, mas falando desse assunto aqui, se não ficar com soninho. Se não ficar com soninho. Eu sei que ele emula código também. Então vamos ver aqui, por exemplo, faça um jogo. Faça um código de jogo estilo Pac-Man. Se eu não me engano, ele consegue rodar no próprio bagulho o código. Vamos ver. A Copilot não consegue rodar. Eu vou ver se esse aqui consegue. Eu tinha visto que consegue, viu? Se não conseguir. Ó, ele fez em. Instale o Pygame. Aqui fez em Python. Ah, eu acho que não consegue. Pô, a DeepSeek é mais lentinha, né? A DeepSeek é bem mais lentinha. Olha o tamanho do código do Copilot. Mano, olha isso.
como funciona, como melhorar. Vamos comparar um pouquinho? Vamos comparar um pouquinho. Nossa, que papo de nerd. O do Copilot é muito mais enxuto, já o do DeepSeek parece ser bem mais completo. Então aqui, ele fez cada cor, né? Que é cada personagem. Então preto, amarelo, branco, vermelho, aparentemente. Aqui ele já colocou a largura 800 por 600, aqui 600 por 400. Está me gastando, né, Pedro? Fez a tela aqui. Ok. Para configuração de tela, ok. Isso aqui não importa. Ele fez a classe do Pac-Man. Largura do Pac-Man, a velocidade dele, a direção que ele tá, que é parado. E o tamanho dele, que é 50. Aqui, ele foi direto para a configuração dos fantasmas. Cadê a função para desenhar o jogador? Ok, aqui ele fez o jogador. Função para desenhar o fantasma, ok? Como se ele tiver. Ele está usando Pygame, que é de Python, mas ele está pedindo para instalar o Pygame. Deve ter algumas poucas diferenças, porque é uma linguagem já mais voltada para jogo. Deve ser, ele deve estar utilizando Python do Pygame. Não sei, vamos ver. Um monte de while e self. Aqui tem os if também. O loop, né? Ele está fazendo o loop aqui, a função principal do jogo aqui. Movimentação do jogador. Aqui, cadê a movimentação do jogador aqui? Aqui, tá aqui, ó. Mover. Olha como o código aqui foi muito mais bem feito, cara. Aqui foi um monte de if else. Aqui não, ele fez uma funçãozinha com 3 linhas. Mas aqui é do fantasma. Pera lá, cadê o do jogador? Movimentação de fantasma simples, verificar a colisão do jogador, atualização, mostrar a pontuação. Cadê a movimentação do jogador? Controle do jogador, não, foi a mesma coisa, falei besteira. De código não tem muita diferença, não. O do DeepSeek parece ainda assim um pouco mais completo. Utilizaram o mesmo, né? Pygame. Mas parece estar mais completinho. Pô, ele explica mais, tá vendo? Ó? Ele explica um pouco mais o que cada coisa tá fazendo. Parece ser melhor para programar do que o Copilot. Interessante. Ele gera imagem? Não, né? DeepSeek não gera uma imagem. Deixa eu ver. Você gera imagem? Não. Se ele não gera imagem, então eu não vou comparar, obviamente. Bom, foi interessante ver. Deixa eu coisar minha webcam. Foi interessante ver a diferença. Realmente a DeepSeek parece ser um pouco mais elaborada, o que é impressionante por 6 milhões de dólares. Vamos ver o que vai dar nisso daí, não é mesmo?